que é esse parecer e essa resolução do Conselho Nacional recente, e eu trouxe algumas questões para qualificar o debate aqui, né, entre nós sobre o ensino médio. Então, assim, a questão central que se debate atualmente no MEC, no Conselho Nacional, no próprio Parlamento, é a questão da identidade do ensino médio. A gente tem, historicamente, essa etapa, ou esse nível de ensino, ele é o mais sofrido de toda a educação. Então, historicamente, o ensino médio foi aquele que revelou as desigualdades sociais dentro da educação. O ensino médio desde 1926, com Anísio Teixeira, que ele vem sendo discutido. Sempre se fez o ensino médio propedêutico para os filhos das classes melhores alcançarem, aliás, desde os jesuítas se fazia isso, né? Assim, se fazia um curso de humanidades para ir para as universidades de Coimbra, e depois os que não iam para esse curso de humanidades, eles estavam habilitados a algumas profissões para ir para o mercado de trabalho. Então, essa dualidade da educação, o ensino médio revela muito mais claramente durante toda a história do Brasil. E a gente já fez diversos movimentos. Ora se unificava, né? Fazia uma escola única, quer dizer, o ensino médio era todo propedêutico, seja para os ricos, seja para os pobres. Então, os ricos conseguiam chegar na universidade e os pobres ficavam com o ensino médio que não servia para nada, né? Ora, se profissionalizava, né, totalmente, como, por exemplo, a 5692, que deve ser contemporânea de alguns professores aqui, que obrigou, em 71, que todo o ensino médio fosse profissionalizante, e em 83 deu para trás porque viu que não resolvia nenhum problema do ensino médio obrigar que as escolas particulares e as escolas feitas para as elites faziam aquela coisa técnico de laboratório, o menino ia estudar e passar no vestibular para ser advogado, né? Então, aí em 83, a 71 da batalha. Essa foi a última tentativa de tentar, por incrível que pareça, pela ditadura militar, de tentar dar ao ensino médio uma unidade, de ser um único sistema para ricos e pobres, certo? E que acabou dando para trás em 83, né? Então, a principal questão do ensino médio é essa, porque é esse nível de ensino que revela essas desigualdades muito claras. O que a gente precisa também, isso não é só uma questão de política educacional, de iniciativa do governo, dos conselhos ou dos parlamentares, mas eu acho que conta muito com a concepção e o apoio dos professores e das escolas, né? Então, assim, se os professores e as escolas não tiverem envolvido politicamente com uma opção de identidade desse ensino médio, não adianta que as coisas vão continuar do mesmo jeito, né? O que a gente vê por aí? É dizer assim, agora a formação geral não serve para nada. Todas as escolas, todos os diretores querem um curso profissional porque é isso que atrai a estudantada para poder fazer o ensino médio. Ou então, fazer o ensino médio que de fato prepare para o vestibular. Então, não é só uma questão política de que o ensino médio sempre revelou essas desigualdades sociais, como as próprias pressões do mercado, né? Assim, não existe um mercado atrativo para a profissionalização que as escolas estaduais, digamos assim, dá. Porque para os Cefetes, os antigos Cefetes, hoje os IFBA, sim, né? Os ensinos técnicos da rede federal, eles são muito atrativos. Mas para o que tem se feito, até então não tem essa atratividade toda. Então, a gente precisa pensar nessa identidade do ensino médio mesmo. E os professores, os gestores de escolas, os gestores estaduais e municipais também, se não tiverem uma opção por um determinado tipo de identidade desse ensino médio, uma opção que é política mesmo, o ensino médio vai continuar dessa forma, sem uma identidade, com proposições idealistas ou então proposições super pragmáticas. A escola tem que saber vencer essa tensão, que é a pressão do mercado e a pressão da cidadania. O que eu quero dizer?
o pessoal precisa sair do ensino médio com alguma perspectiva concreta, ou para ir para a universidade ou para ir para o mercado de trabalho. É isso que todo mundo pensa. Mas também a escola tem sido pressionada para tratar essa juventude. O que é que a gente tem nas nossas escolas públicas, né? A gente tem uma juventude, digamos assim, não sei se é bem essa palavra, mas uma juventude esgarçada. Essa juventude que está aí vulnerável às drogas, né? Vulnerável à violência urbana, as meninas que engravidam antes do que deveria, do que seria bom, né? Então, assim, a pressão da vida social entra nas escolas públicas. E a pressão também do mercado que quer uma mão de obra, né? Então a gente fica nessa tensão que não sabe se forma para a cidadania ou se forma para o mercado de trabalho. As escolas, e não adianta a gente botar na legislação, não adianta fazer discurso na secretaria e dar programas de ensino e dar, como é que diz, segundo turno, né? Fazer um ensino médio inovador, fazer um mais educação, um menos educação, assim. Não adianta se a escola não tiver claramente essa posição. E a escola está sofrendo essas duas pressões. Aí o que é que as escolas têm feito, pelo que eu conheço da rede estadual da Bahia? As escolas têm feito o ensino regular, aquele duro, que é para passar no vestibular, e aí a gente faz projetos socioeducativos, projetos pedagógicos, para ver se amansa o leão, né? De coisas de esporte, tudo, para ver se envolve a juventude, alguma coisa interessante para eles saírem e poderem se proteger, ter algum tipo de proteção desse mundo cruel que é realmente. Então a escola, a verdadeira formação, que seria a formação humana mesmo, que os jovens pudessem se entender nesse mundo, a gente faz extracurricularmente. Assim, pelo que eu conheço da rede estadual, a maioria, a grande maioria, se não for 100% das escolas, tem um projeto pedagógico, um projeto educativo. Só para eu ter certeza que eu estou falando uma coisa certa. De vocês das escolas, qual é a escola que não tem um projeto? Levante a mão para eu ver. Quem tem uma escola que não tem um projeto educativo, um projeto social? Tem alguma escola aqui que não tenha? Alguma de vocês que estão nas escolas públicas, tem alguma escola que não tenha um projeto didático, que não tenha um projeto socioeducativo? 100% então das escolas têm um projeto, que corre por fora do currículo. Não é isso? Não, professora? A minha tem vários. Está dizendo que não. Tem vários. Então, que são projetos de cidadania, são projetos de meio ambiente, né? Que cuidam dos temas transversais, éticos, que são os temas que deveriam ser estruturantes da vida desses adolescentes. Então, assim, já passou? Eu estava na minha questão central. Então, assim, a questão central é essa. A gente tem uma proposta de ensino médio unitário, né? Que toda a rede, públicas e privadas, tenham um mesmo ensino médio. Esse é o ideal. Essa é a proposta. Mas que seja uma coisa verdadeira. Não pode ser engessada como a 5692. Então, é uma identidade, busca-se, através das políticas públicas, do pensamento do Conselho Nacional, que seja unitária, né? Que seja uma estrutura unitária, que seja uma identidade unitária. E aí, pensando nisso, as discussões colocam quais são essas referências. Tá bom, a gente vai fazer uma estrutura unitária para o ensino médio. Mas o que é que a gente vai tomar como referência para estabelecer essa estrutura, né? Então, tem essas definições do Conselho Nacional de encarar o ensino médio como etapa final da educação básica. Quais são as implicações disso? A gente sabendo que o ensino médio é uma etapa final da educação básica, a gente entende, conforme a legislação e o que está imposto, que essa é uma educação obrigatória, certo? Que essa é um direito da educação, que essa é a educação prioritária para os investimentos públicos, certo? E que esta é uma educação formativa, formativa do ponto de vista da formação humana. Quando o ensino médio está entendido como etapa final da educação básica, tem todas essas implicações. Inclusive o seguinte,
Eu vi uma fala de Jaqueline